No princípio era o Verbo. A frase do Novo Testamento, do Gênesis, tem a ver também com o surgimento de projetos culturais. No princípio é sim o verbo para as ações culturais. Você precisa verbalizar, você precisa escrever aquilo que você vai realizar antes de colocar o pé no palco e a mão na massa. A gente viu no primeiro vídeo que os projetos culturais têm 3 passos básicos. O primeiro passo é o passo da ideia, é quando você concebe o projeto, é quando você tem aquele estalo que vai te levar ao segundo passo, que é o da escrita e da fundamentação. E o terceiro é o da captação. Vamos agora aprofundar esse segundo passo no vídeo número 2, começando a escrever o nosso projeto. Se você já entrou no ambiente de um edital público, de uma seleção pública, talvez você já tenha se deparado com esses itens de escrita que muitos até podem considerar chatos, burocráticos, cansativos. Mas, de verdade seja dita, é a principal maneira de um avaliador saber como o seu projeto vai ser feito, conhecer um pouco daquilo que você tem a apresentar. E a gente também tem que considerar que muitos projetos, quando são enviados, ainda são inéditos, ainda não tiveram nem o primeiro ensaio. Então é necessário que essa escrita dê a entender aquilo que vai acontecer para que esse avaliador justifique um investimento público, um investimento privado. Então eu separei aqui os 5 principais itens de escrita de um projeto cultural. Cada um deles responde a uma determinada demanda. Portanto, se você está escrevendo o seu projeto cultural e sente que está falando a mesma coisa em mais de um item, isso talvez não seja um bom sinal. Vamos estabelecer aqui quais são as perguntas objetivas de cada um desses itens para ajudar você nesse momento bacana, que é o momento da escrita, porque é importante você escrever o projeto até para conhecê-lo mais profundamente. O primeiro item é o item nome, que responde à demanda, à pergunta quem somos. É o cartão de visitas do seu projeto com o público. O primeiro contato do seu projeto com a plateia é com o nome que ele apresenta. E cada vez mais os projetos culturais têm sido pensados a partir de um nome que seja atrativo e comunicativo para a plateia. O segundo item a responder é o público-alvo. Cada ação cultural, cada projeto de teatro ou de qualquer outra linguagem artística tem um segmento de público ou alguns segmentos preferenciais que é preciso saber identificar, por mais que a gente tenha um sentimento e a vontade de querer falar para o maior número de pessoas. A gente tem sim perguntas objetivas a responder na demanda de público-alvo. O terceiro item responde à demanda como. Como vou montar o meu projeto? É o item descrição. Ali você faz uma longa dissertação sobre o início, meio e fim do seu projeto, como você vai colocá-lo de pé, desde a sua concepção inicial, passando pelo período de mão na massa, até o seu período de finalização. E essas 3 etapas que eu resumi agora, como início, meio e fim, tem outro nome, que é pré-produção, produção e pós-produção. O quinto item é a justificativa que responde à pergunta por quê? Por que o meu projeto é importante? Por que ele é relevante? O que motiva a existência dele nesse momento histórico da cultura, nesse momento histórico do mundo, do país? Então você faz uma dissertação em que você levanta esses elementos, ou acadêmicos, ou artísticos, ou levanta dados oficiais. Tudo isso a gente também vai falar num vídeo específico. Feita essa escrita, com todos esses cuidados, você vai ter como resultado uma escrita de conteúdo artístico. Mas ela não basta para a viabilização do seu projeto cultural, porque é ideal também que o seu projeto cultural esteja inscrito numa lei de incentivo, numa lei de incentivo à cultura, seja ela lei federal, ou as leis estaduais ou municipais. Só que essas leis têm itens que precisam ser obedecidos e seguidos. E na nossa escrita, a gente tem que levantar e colocar quais artigos a gente está atendendo. É o que a gente chama de escrita de conteúdo técnico. Mas você não precisa se preocupar tanto assim com essa demanda de 2 escritas. Na verdade, a escrita de conteúdo técnico é diretamente ligada à de conteúdo artístico. Você apenas vai tirar do conteúdo artístico as questões mais culturais, entre aspas, e vai colocar as questões mais legais. Mas elas
têm relação uma com a outra. Por fim, para a gente pensar na escrita dos nossos projetos, é importante a gente considerar que devemos ter mais razão e menos emoção. Precisamos exercer um distanciamento crítico sobre o nosso projeto. A gente tem que falar com alguma distância, porque o seu projeto, o nosso projeto, precisa ser importante para a sociedade. A partir do momento que a gente envolve muito o nosso sentimento, as nossas motivações, as nossas razões, o projeto passa a refletir um anseio individual e isso não é interessante. Na descrição do vídeo eu vou colocar um outro vídeo que eu gravei no começo do ano, falando sobre o glossário de produção cultural, sobre a diferença, por exemplo, entre fomento direto e fomento indireto. Isso responde, por exemplo, à diferença do conteúdo artístico e do conteúdo técnico. As oportunidades de fomento direto, as apresentações que você envia para patrocinadores, para contratantes, para a organização de uma campanha de financiamento coletivo, têm a ver com a escrita de conteúdo artístico, para fomento direto. E a escrita de conteúdo técnico tem a ver para fomento indireto. Clica lá no link que está na descrição que você vai entender isso um pouco melhor. Qualquer dúvida você pode enviar a sua pergunta para os contatos que também estão na descrição do vídeo e também pode enviar o seu comentário aí no campo dos comentários do nosso querido YouTube. Até o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre o nome do projeto e público-alvo.